Alô, vencedores! Seja muito bem-vindo a mais um Carreira de Sucesso. E hoje eu tenho uma convidada muito linda, muito querida, com um know-how, com uma experiência extraordinária. E ela vai nos falar muito sobre o poder da gestão no mundo das finanças. Mas antes de apresentá-la, deixa eu ler para você o nosso slogan. Só te lembrar qual é o tema central do nosso Carreira de Sucesso. Está lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém, Núbia? Amém. Núbia Santos, formada Isso. em contabilidade, é uma contadora. Além de contadora, ela também é especialista em gestão financeira. Seja muito bem-vinda, Caíra, querida, ao Carreira de Sucesso. Obrigada, Sidmar. Muito bom estar com você aqui de novo. É sempre bom, né? Eu fico muito honrada em receber um convite para estar aqui com você, compartilhando, trocando ideia, porque eu sinto todas as vezes que eu estou aqui no Carreiras de Sucesso, que não é a primeira vez, que é um bate-papo. Me É um sinto em bate-papo, casa, me sinto muito à exatamente, vontade, tá? E exatamente. a quem está nos assistindo, eu espero realmente que a gente possa, que esse bate-papo de hoje possa realmente contribuir com você. Isso, muito bom. Núbia, então, vamos falar do tema central, o poder da gestão financeira na empresa. Como é que é isso? Como é que uma liderança, um gestor, pode realmente contribuir e influenciar para os resultados de uma empresa? Então, Esse gestor que talvez não seja o diretor, o dono, o CEO, ou até mesmo o dono, né? uhum. Como é que se processa? A verdade é que a maioria, eu vou falar de uma certa forma genérica ali, quando a gente fala de empresários. A maioria Hum, dos empresários, eles, na ânsia, no desejo, e eu falo como empresária que sou também, na preocupação. isso, na ânsia, no desejo de crescer, está focado ali realmente em trazer vendas. E tá tudo certo. Uhum, Só que chega um determinado momento em que ele esquece de dar uma freadinha e começar a administrar os recursos que ele está colocando. Porque aí o crescimento começa a ser um crescimento desordenado e muitas vezes insustentável. Aí entra a entendo. gestão financeira. Aí se é o dono que vai fazer, porque depende muito da envergadura do negócio, da Uhum, maturidade do negócio, se é o uhum. próprio dono que vai fazer, se ele vai contratar um gestor, mas neste momento é um momento crucial para ele começar a parar e pensar, eu preciso começar a analisar os meus números. E é interessante falar que você é especialista em pequena e média empresa. Nós estamos Exatamente. falando com aquele pequeno e médio empresário. Eu sei que o Exatamente. grande já tem tudo muito bem departamentalizado, Em sua maioria. na sua grande maioria. Mas vamos conversar com aquele que tem um negócio que ainda está pequeno, ou o outro que já tem um negócio, já deu alguns bons passos, está caminhando, mas às vezes internamente não está bem estruturado. Não está bem, os processos não estão bem desenhados, né? Como é que é isso? Como é que é a importância dos processos dentro do mundo dos negócios? Na verdade. Não só nas finanças, né? Uhum, né? Na verdade, as finanças é porque é o coração, né, da empresa. Ah, não são as vendas? Não, pior que não. As vendas, de fato, é a torneira. Porque também o financeiro não vai ter o que administrar se a empresa não vende. Isso. Então, o alimento, precisa ser recorrente. Mas chega um momento que vender se torna até uma armadilha. Olha Se só. eu não tenho gestão financeira. Porque quantas e quantas empresas a gente vê faturando 1 milhão por mês e quebrando. Não, e o pior, Sidmar, Hum, empresas lucrando e quebrando. Elas estão como dando. pode isso? Entenda isso, elas estão dando resultado, estão lucrando, mas não tem caixa. E o que mantém uma empresa de pé no jogo é caixa. E eu só consigo obter caixa, geração de caixa positivo, quando eu tenho gestão financeira. Agora, falando das pequenas empresas que o meu coração pulsa por elas, né? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: 98% das nossas empresas no país, isso é dado, inclusive atualizado, são pequenas e médias empresas. Não, Nossa, alto esse percentual, né? 98%, mas deixa eu dizer algo que é mais espantoso. Não somos nós que sustentamos o país quando fala em termos de arrecadação tributária. Quem sustenta um país são os 2 outros%. Porém, somos nós, pequenos e médios, Que que. movimenta o mercado, que Exatos. aquece o mercado. Exatamente. Nós que aquecemos a economia e geramos emprego. Somos nós. Agora, Uhum. presta atenção, Sidmar. Se nós já conseguimos fazer isso, desorganizados financeiramente, agora você imagina o que nós podemos fazer
com gestão financeira, a gente muda a economia do nosso país. E é interessante que muitas vezes o pequeno, até mesmo o médio empresário, ele não tem esse olhar de ter uma mão mais qualificada para fazer gestão financeira. Muitas vezes ele quer fazer tudo, porque ele acha que entende muito o suficiente, ele acha que é um desperdício, ou seja, eu até gostaria, mas a minha empresa não consegue pagar um profissional. Uau, você tocou num ponto essencial. Primeira coisa que o pequeno e médio precisa entender é, até para que ele seja grande, ele precisa mudar essa mentalidade, que ele precisa ter gestão financeira de uma maneira, ele tem que sair do amadorismo e ter de uma maneira profissional. A segunda... Sistêmica, né? Exatamente. Em cima de processos. Exatamente. E a segunda coisa que ele precisa entender é que ele não precisa saber de tudo. Então, assim, são duas situações. Ou ele vai implantar um financeiro interno dentro da empresa e capacitar esse time para entregar para ele muito além do que ele faz na maioria das vezes, que é só um contas a pagar e a receber, ou ele vai terceirizar essa parte da empresa. O fato essa gestão. Essa gestão, o fato é que ele precisa ter. Por exemplo, há a possibilidade de terceirizar, assim como você faz com o contábil. Você sabia disso? A contabilidade, você terceiriza ela. Sim. Porque você poderia contratar um contador, mas como o custo-benefício não é interessante, muitas vezes a sua empresa é uma empresa muito pequena, você vai lá e terceiriza para o escritório. Terceiriza o DP, terceiriza o marketing. O marketing. E você pode fazer a mesma coisa com o financeiro. Por quê? Porque a maioria dos empresários não tem técnica operacional para fazer o financeiro que precisa ser feito. E não sabe fazer uma leitura, não né? sabe. Não sabe entender bem, interpretar. Ele tem até um gráfico, mas às vezes falta ele aquela pegada, aquela malícia para interpretar aqueles números. Não, né? e às vezes eu já conversei com um empresário, Sidmar, que até tem sabe até lidar com os números, mas ele não tem a matéria-prima. Porque ele não tem esse tempo de fazer o financeiro diariamente, construir a matéria-prima para daí eu poder analisar os números. Então, são vários os cenários. Então, por exemplo, para as empresas que não têm estrutura financeira, porque para ter um financeiro interno, Sidmar, custa caro, para não te roubar, inclusive. As empresas que não têm estrutura financeira, não têm estrutura física mesmo para ter um financeiro interno, e nem estrutura operacional, porque muitas vezes ele não sabe nem para ele mesmo, Sidmar, muito menos para ensinar alguém. Então, o empresário que se encontra nessas três características é um empresário que precisa terceirizar. Ele precisa pegar o financeiro dele e entregar para uma empresa que é especializada em fazer isso, que vai, ao final de cada período, sentar com ele e falar assim, vamos analisar? Vamos saber quanto que sua folha está tomando do seu faturamento? Existe um custo para isso, mas existe um benefício que compensa realmente esse investimento. Né? O custo-benefício da terceirização é muito grande. Volto a dar o exemplo do contábil. Para você contratar um contador é super caro, mas quando você vai para um escritório de contabilidade, é muito mais acessível. A mesma coisa é o BPO financeiro. Torna viável. Exatamente. E vamos falar um pouquinho daquele gestor financeiro, porque eu sei que normalmente as empresas têm uma pegada muito mais atraente e um olhar mais frequente para o mundo do DP comercial, do departamento comercial. Ele tem uma preocupação muito grande com o meu time de vendas. E às vezes não tem aquele olhar para a equipe administrativa financeira. O que você tem para me dizer isso, já que são a menina dos seus olhos, o time financeiro? É porque esse time, entenda que ambos são importantes. Você já entrou numa empresa, já ouviu o pessoal do financeiro falar, fala para o chefe também fazer uma campanha de premiar a gente, tudo só é para o comercial, né? Se a gente não trabalhar aqui, o comercial não vende, né? Ele não tem olhar para nós. Isso é muito frequente, né? Muito frequente e Sidmar, de uma certa maneira, faz sentido. E sim, há maneiras, inclusive, de você premiar o financeiro pelos resultados alcançados. Empresas que têm o hábito de realmente criar planejamentos estratégicos ali ao final de um ano, início do ano, ela determina algumas metas. Então, algumas metas, por exemplo, para quem tem gestão financeira, deveria ser aumento de lucratividade. Porque perceba, o comercial está focado em quê? Vender. Só que não, venda é vaidade. Lucro é sanidade, amiga. Não adianta eu vender 1 milhão e não ter lucro. Então, muitas vezes eu tô vendendo 1 milhão, tô colocando quanto no meu bolso? Ao passo que quando eu vendia 200, eu colocava 10%. Você tá me entendendo? E hoje vendendo 1 milhão. Então, entende a ferramenta, na verdade, a importância do financeiro. Então, o comercial precisa vender. Às vezes eu atinjo a meta comercial, mas não atingi a meta de lucratividade. O que adiantou?
Nada. Nada. E muitas Só vezes. meu ego. Você fala, Só meu bati ego. meta. Só meu ego. Então, por que não trazer por que não trazer premiação para o financeiro? Falar assim, olha, a nossa margem de lucro hoje é 12%. Mas isso eu preciso ter gestão financeira por trás. Como é que eu chego nesses 12%? Porque a maioria não sabe quanto de margem de lucro está tendo. Mais uma vez, vamos partir do pressuposto que essa empresa tem gestão financeira e ela entendeu que a margem de lucro dela está por volta de 12% líquida. Só que ela está com uma meta, uma prestadora de serviço está com uma meta de chegar em 25%, que é totalmente aceitável dentro desse mercado. Então, por que não premiar também o time financeiro, o gestor financeiro? Olha, se ao longo do nosso ano, no cumprimento do planejamento estratégico, nós finalizarmos o ano com 25% de margem de lucro, a sua premiação vai ser Eu talvez tanto. não diria final do ano, né? Eu acho que final do ano seria a cereja do bolo. Mas trimestralmente, fazer para a pessoa ir sentindo já o gostinho do prêmio, Exatamente. final do ano, às vezes, é uma caminhada longa. Muito longa, né? precisa de abastecimento ali durante a jornada. Exato. Criar isso. E quais são os, vamos chamar assim, de pecados que você mais encontra no gestor, numa liderança financeira, já que você atua muito nas finanças, né, das empresas. Falando do gestor. Ok. Porque esse nosso podcast é muito voltado para homens e mulheres que estão na gestão. Certo. Ou são como donos de empresa ou são como colaboradores. Mas tem um time de gestores. Quais são as falhas ou as necessidades de aprimoramento que você mais encontra nesses profissionais? O que é campeão ali, e eu vou falar, esse é o campeão, mas ele está muito mais ligado ao dono da empresa, mas ele é campeão. É o que nos cega de ver a realidade da empresa. Misturar pessoa jurídica com pessoa física. Fazer a mistura. Então, você chega numa empresa, olha aqui, a empresa não dá lucro. Não, 40% do que saiu foi para a conta do sócio. Entende? Então, esse é o campeão. Então, a primeira coisa quando eu estou, porque eu também entro para dentro das empresas para treinar esse time, a primeira coisa que eu faço é essa mentalidade. Tirou. Mudar esse hábito, criar disciplina. Isso. Né? Inclusive. Porque às vezes o dono, ele não se sente funcionário da empresa. Eu acho que quem é dono, ele tem um patrão. O patrão é a própria empresa dele. Ele deve satisfação. E ele deve muita satisfação para o financeiro da empresa dele. Isso. E ele, o que ele confunde? Ele acha que o dinheiro que está lá no caixa é dele. Não dele. É da empresa. Que inclusive é uma pessoa. É uma pessoa jurídica. O que é dele? O lucro. E é por isso que ele tem que trabalhar. Ele nem tem que trabalhar por salário. Empresário não abre uma empresa para trabalhar pelo salário. Ele tem que trabalhar pelo lucro. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, vamos separar. Eu tenho empresários que eu chego que falam assim, não, a partir do mês que vem, não. Hoje, a partir de hoje, você não paga nada pessoal seu pela empresa. Essa é a primeira coisa. Assim, e eles aceitam bem? Não, tem resistência, mas deixa eu te falar. São disciplinados. Tem resistência. Foi só... Tem resistência, mas deixa eu te falar, a maioria daqueles que estão comigo são pessoas que entenderam, tiveram consciência, falando, eu quero. Eu acho bonitinho que eles falam assim, Núbia, vai ter dificuldade, eu vou errar, mas não desiste de mim, não. Eu quero mudar. Ele tem essa consciência e é um passo, a gente não... hábito, Exato, e é uma construção para qualquer um. O segundo, devastador. Tem muito amor na empresa, no resultado, para abrir mão de um prazer imediato. Porque pagar com o recurso da empresa é, às vezes, querer um prazer imediato, de uma viagem, de uma compra, sendo que eu estou sangrando, comprometendo, fazendo o meu caixa sofrer. Por isso que a mudança de mentalidade, como você bem colocou, Sidmar, é o primeiro passo. Porque quando ele muda a mentalidade, é aquela pessoa que já começa a fazer planos, começa a fazer um planejamento estratégico. Mesmo que não dentro de um layout bonito, mas ele já começa a fazer planejamento estratégico. Quando ele começa a fazer esse planejamento, a visão dele passa de curto para longo. Então, já que você falou em planejamento estratégico, nós estamos numa época do ano que habitualmente é hora de começar já deveria, a fazer, né, para elaborar, para apresentar já no mês seguinte, que seria novembro. Qual a importância de um planejamento estratégico numa pequena e média empresa? Olha, o planejamento estratégico, inclusive, ele define a durabilidade do negócio, a sustentabilidade, a viabilidade, a permanência do negócio no jogo. Assim, a realidade do negócio. Exatamente. E olha, é muito comum, eu não sou financeiro, mas eu entro nas empresas e eu sempre pergunto. E aí, já preparou o seu planejamento estratégico? Eu posso ajudar o seu time a construir.
Não sei, não sou financeiro, mas eu sei da importância. E às vezes eu me surpreendo com empresas grandes, de médio porte para grande, que não têm essa cultura de fazer um planejamento estratégico. Ele tem a cultura de resolver os problemas que vão surgindo ao longo do ano, mas não tem essa cultura de criar um planejamento estratégico vindo dos departamentos para o todo. É uma empresa que certamente em algum momento ela vai ser expurgada do mercado de trabalho. É, porque o planejamento não pode ser feito pelo o CEO da empresa, pelo diretor. Ele dá as estratégias, né? Ou ele validam esse planejamento, mas eu acredito que os departamentos, os seus gestores, vão departamentalizado, é que vão criar o seu planejamento no meu departamento. A verdade é que E aí faz a junção. Exato, a verdade é que o dono da empresa, o empresário ali, ele cria o esqueleto, porque ele é o responsável de dar a direção. Eu costumo falar sobre o carro, lembra? Quem é o dono da empresa no carro? A maioria pensa é o motorista. Não é. Ele é o GPS. O motorista são os seus líderes. O GPS dá a direção. Então, quando ele senta para elaborar o planejamento, é ele que tem a visão. Isso é um dom do empresário. É ele que tem a visão. Então, ele cria o esqueleto. Afinal, ele precisa saber onde ele quer chegar. Exatamente. Não, e os liderados estão lá apostando nele. As pessoas que estão seguindo estão apostando na visão que ele tem. Então, o que ele faz no planejamento estratégico? Ele cria o esqueleto. Que os demais, liderança operacional, liderança tática faz? Dá os músculos, porque eles estão na operação. É lindo quando isso acontece. Cria uma estratégia para que aquele esqueleto possa se movimentar. Exatamente. E detalhe. E aí vem o planejamento estratégico. E detalhe. E todo mundo participa, e todo mundo quer que isso aconteça. Muitos empresários planejam e não compartilham com o time. Então, o time, ao invés de ser a mola, ao invés de ser o motor, passa a ser o peso. Porque eles não sabem, você tem que arrastar. Não me sinto envolvida, pertencente. Claro, o planejamento é dele, não tem nada com isso. Estou aqui só para ganhar o meu salário no final do mês. Agora eu quero falar algo que dói, mas eu gosto de falar porque eu gosto de sacudir mesmo, eu gosto de confrontar. Uma empresa que não tem planejamento estratégico para o próximo ano, ou para os próximos 5 e para os próximos 10, é amador. Tá brincando de ser empresário. Tá brincando de ser empresário. Você precisa visualizar onde você estará. Mas eu nunca tive e até agora estamos indo muito bem. Você está brincando com a sorte. Exatamente. É um risco. Não, na verdade, a conta vai chegar. A conta vai É chegar. estatística, é só olhar. A conta vai chegar. E muitas vezes algumas pessoas pensam, não, eu sempre fiz assim, sempre dei certo, sempre deu certo. A conta vai chegar. E assim, o que é outra coisa, outra dor também que eu vejo? Até elabora o planejamento, mas não trabalha o ano, as ações do decorrer do ano, pautada no planejamento. O planejamento tem que ser revisto, Flor, de 13 mensalmente. Todo mês eu chamo meu time, fazer uma reunião de cada departamento vai mostrar o seu planejamento naquele mês, dentro do que foi planejado no final do ano. Eu acho isso fantástico, mas nem todo mundo quer gastar tempo, investir tempo em acompanhar ações estratégicas de planejamento estratégico. E é aí onde está a cereja do bolo. Então, ele está muitas vezes muito envolvido na operação, esquece que... Você não acha que o empresário brasileiro, ele é muito assim, tem uma tendência muito indisciplinado com as próprias regras que ele cria? Na verdade, é muito cultural e vem até do nosso perfil. Quando a gente olha de uma maneira ali geográfica, até o perfil comportamental do brasileiro é tendencioso para aquele perfil que começa e não termina. Ele se sente incomodado, né? Desconfortável, não gosta. Eu gosto de me sentir livre. Não, eu sou tão livre a ponto de exercer uma disciplina. O brasileiro, no seu geral, ele é o sonhador. E o sonhador é aquele que só tem as ideias. Eu não gosto muito de executar do início ao fim. Me conta aqui, você já teve a triste experiência de trabalhar numa empresa ou pegar uma empresa em que você percebeu que ela não tinha um planejamento estratégico e quando você foi até ela fechou? Ou seja, quando você chegou já era tarde. Infelizmente, o paciente que estava na UTI fechou. Infelizmente, sim. Não necessariamente. E aí você vai fazer um levantamento e você percebe que é uma empresa que nunca trabalhou com planejamento financeiro, nunca trabalhou com um financeiro mais planejado, pautado. Já viveu isso? Já sim, infelizmente. E esse é o engano. Até então, ela achava que ela estava vivendo num cenário bom, mas ela estava acumulando um passivo que, inclusive, se tornou impagável.
Olha só. Por falta de gestão. Então, por falta de um planejamento, entende? Uhum. Então, esse é o problema de muitos. Ah, eu tô há 5 anos, há 10 anos, mas você não percebeu a bola de neve que você está construindo. Entendo. Mas para não falar só do exemplo triste, né? Ruim, porque isso é muito triste quando eu vejo um Uhum. negócio que se fecha, E é comum. encerra, É eu muito fico comum. muito, eu sinto muito, sabe? Uma Uhum. coisa que me dói, eu lamento bastante. Mas agora me conta de uma empresa em que você teve o prazer de trabalhar e quando você chegou, o cenário não era favorável e você foi trabalhando, desenvolvendo essa cultura e hoje está bem. Não precisa abrir o nome da Não, empresa, mas claro. só para falar um pouquinho É, dessa experiência e incentivar quem está nos ouvindo e assistindo. teve uma empresa que chegou até nós, que tinha recebido uma proposta de revender os seus produtos numa grande rede. E ela estava com receio de crescer, porque inconscientemente ela sabia que ela tinha um risco de estar tendo prejuízo nos produtos, ela chegou com esse receio. Estava insegura. Insegura, porque esse era um exemplo de que ela iria faturar muito, mas iria ter prejuízo. Então, você ter prejuízo sobre uma determinada quantia, você até gerencia isso. É Ter um prejuízo. paradoxo, né? Fatura e tem prejuízo, é um Exatamente. paradoxo. Só que essa, quando a Tem gente uma abriu. desorganização interna. Isso. Quando a gente abriu os números dessa empresa e percebemos que ela estava realmente tendo prejuízo nos produtos, os produtos eram muito caros porque eram artesanais, estava tendo realmente um prejuízo, a gente fez toda a precificação. Primeiro, gestão financeira. Primeiro, organizamos toda a gestão. Elaboramos do fluxo de caixa e DRE. Depois disso, obtivemos os números para construir o preço E ideal. nessa gestão, você identifica se é necessário trazer um funcionário, contratar alguém para trabalhar lá dentro e ter só sua supervisão, acompanhamento. Nesse momento a gente entende, é por isso que eu falo da maturidade da empresa. Tem Uhum. empresa que ela nem é perfil para terceirizar. Tem empresa que precisa de ter um financeiro interno. Ele não vai conseguir atender todas as suas demandas terceirizando. Então esse aí a gente Ele precisa. tem uma assessoria, né? Ele precisa. Isso, aí Assessoria. exatamente. Entra a Aí assessoria de um profissional para direcionar aquele colaborador CLT que está ali dentro, full time. exatamente. Aí o trabalho do BPO, seja lá de quem for terceirizado, é para analisar os números a partir do que aquele interno fizer, certo? Então você treina ele internamente para atender as demandas, porque as demandas da empresa é muito complexa, então precisa que tenha alguém interno, e a partir daqueles números, aí sim, esse profissional que necessariamente não precisa ser um CLT interno, até para não pesar muito, ele senta periodicamente, baseado nos relatórios que estão sendo gerados de maneira correta para E o custo também, né? Que o custo de um profissional do seu nível é diferente para você ter ele lá dentro como CLT. E muitas vezes às desnecessário. vezes eu preciso só de um operacional. Você sabe onde está o segredo, Hum. Sidmar, da gestão financeira? No dia a dia. É isso que eles não entendem. Fala, eu vou fazer o fechamento do dia. mês. Aí o empresário ficou uma semana fazendo o fechamento do mês e não consegue chegar em dados reais. Só que se ele estivesse fazendo o Não financeiro alimentou. todo dia, financeiro, Sidmar, não é, ai, a cada 2 dias. Não, é todo dia. Se ele estivesse alimentando com. Existe um passo a passo, você começou falando isso, existe um fluxo de processo. Se ele aplica um fluxo de processo e todos os dias executa, no dia primeiro, Sidmar, isso é lindo. Ele tem tudo, porque no dia primeiro ele fechou o dia anterior. Ele simplesmente entra no sistema e emite o relatório, ele não precisa ficar uma semana debruçado em cima de números, tentando adivinhar o que aconteceu. Terrível. Gente, é lindo! Então, a gestão financeira, o segredo dela é o todo dia. E é isso que muitas vezes o empresário não tem disciplina ou tem e não tem tempo. Tá, vamos falar um pouquinho mais, fala muito de números, né? Muito racional isso. Mas atrás da gestão financeira existe uma pessoa, um profissional, que vai estar à frente de um time, que seja de 2 ou 3, ou então de mais pessoas da empresa. Então, às vezes eu vejo muito que ele fala, olha, eu sou mais administrativo financeiro. E por conta de ser financeiro, ele acha que ele pode ser grosso, que ele pode ser firme, que ele pode ser extremamente racional, que ele pode tratar as pessoas com uma firmeza ou então uma certa objetividade excessiva. Não, é porque o meu perfil é mais analítico. E aí eu vejo um monte de gente magoando, ferindo e perdendo bons profissionais por conta dessa característica de achar que eu sou gestor financeiro, então eu posso ser frio, eu posso ser distante. O que você me diz sobre isso? Não é um
tremendo pecado. Na verdade, isso está muito ligado a perfil. Quando eu vou contratar pro financeiro, é verdade. Eu trago alguém analítico porque eu preciso dessa característica. Mas uma das coisas, e é isso onde empresários, gestores pecam, é de não treiná-lo para uma adaptação. Porque entenda que eu preciso que o perfil que aflora seja realmente o analítico. E geralmente os analíticos são sistemáticos e impessoais. Mas eu posso treiná-lo para... Um pouquinho mais inflexível, Com muito certeza, metódico. para estar posicionado, porque o financeiro não pode virar a casa da mãe Joana, ele precisa de fato estar posicionado, mas ele precisa ser a pessoa que melhor se relaciona. Ele que vai pagar o time, é ele que vai pagar os fornecedores, ele precisa ser o mestre do relacionamento. E eu vejo que ele não tem nenhuma pegada comercial. Raramente eu encontro um financeiro com uma pegada comercial. O que seria pegada comercial? Não é necessariamente trabalhar em vendas, mas ter uma pegada comercial, ou seja, negociar com seus clientes internas demandas. Então, quando, por exemplo, o marketing chega para o financeiro com uma campanha, com uma proposta, uma estratégia comercial, vai custar. Isso tem um custo. Isso vai ter que sair dinheiro daquele caixa. Sim. Aí o que acontece? Ele encontra um paredão, um obstáculo. Né? Ele chega, o marketing é sempre muito alto astral, animado, cheio de uma energia boa para vender a ideia e dar de cara com uma parede, uma porta muito fechada. É nisso que eu acho que o financeiro peca muito. Eu posso ter um perfil analítico, me sinto confortável nos números, mas eu tenho que ter uma pegada de gestão com pessoas. E você pode se adaptar, e é essa a liberdade. Até mesmo para dizer para o meu marketing que a ideia foi maravilhosa, que a campanha é excelente, mas nós temos ou fazemos em outra época ou remanejar aqueles custos. Com aquela proposta, o caixa não tem como. E aí ele diz isso de uma maneira muito fria, muito dura, né? Eles costumam dizer para ele, não, mas eu sou muito objetivo, eu não gosto muito de mimimi. Mas às vezes o outro lado não tem essa mesma objetividade que você. Porque eu vejo, Núbia, que as pessoas esquecem que a comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro interpretou do que eu falo. Então, eu tenho essa coisa, né? Eu sou muito objetivo. Pois é, mas o outro não tem essa mesma objetividade. O outro já não entende com essa mesma objetividade, com esse raciocínio lógico seu. Então, a sua fala tem que ser mediante a percepção do outro, para que não haja um confronto. É por isso que eu acho tão importante a ferramenta de análise de perfil comportamental, porque nesse aspecto, ambos precisam disso. O comercial, geralmente, é tendencioso mais para ser aquela pessoa comunicativa, persuasiva, influente. Bom, se ele entender o perfil aqui do financeiro, ele também se adapte, porque quando ele for chegar, não chega sonhando, não. Porque esse perfil do financeiro não é sonhador. Então, vamos chega com dados e resultados. Com a cabecinha aberta de que eu posso ouvir um não. Que o não vai também fazer parte da conversa. Isso, mas entenda que quando ele se adapta ao perfil aqui, ele vai conseguir ter uma conexão maior. E aqui também, cara, ele é o sonhador, deixa ele sonhar um pouco, abre um pouco a flexibilidade. Quando ambos assumem o seu papel e se tornam autorresponsáveis, não tem como. Mesmo com seus perfis muito preponderantes, não tem como não ter conexão. Eu costumo brincar que o comercial precisa vender para o financeiro. E às vezes o comercial não tem esse cuidado. Ele é excelente para vender para o cliente. Mas quando ele vai vender internamente, ele não tem muita habilidade. Ele às vezes quer ser muito tipo, nossa, mas eu preciso convencer o cara de que isso é bom para o nosso negócio. Sim, precisa. Essa é a verdade. E qual é a linguagem que um financeiro mais se sente atraído por ela? Quanto nós vamos lucrar com essa ação? Bingo. Se o comunicador, o sonhador, o vendedor, o gerente comercial, o gerente da loja, né, chega com essa pegada. Exatamente. E aí, detalhe, lembra que o financeiro é analítico. Então, venha com números objetivos que você abriu a porta. Exatamente. Agora, sendo assim, nós podemos conversar. Vai ter um investimento, nós vamos ter que sacrificar alguma coisa, vai ter um custo, porém, o ganho, a lucratividade, o resultado tem que ser proporcional. Então, às vezes, nisso eu vejo que o comercial peca.
porque ele não tem esse olhar de vender aquela ideia para alguém que entende de números. Exatamente. Aí ele quer vender como ele vende para o cliente dele que não compra números. E vem os atritos, né? Então, é muito comum o marketing, o comercial está sempre ligado com o financeiro. Sempre de mal com o financeiro. E são brigas feias. Se for parente, então... E não muita entenderam, coisa pega. e não entenderam que se complementa, né? Se complementam, um precisa do outro. Exatamente. Se complementam, um precisa do outro. Exatamente. Se tornam harmoniosos, né? Exatamente. Mas me fala aqui uma coisa. Quais são os desafios que você entende que mais o financeiro esbarra? Você já falou uma aqui, que é o cultural. Né? Além desse, quais são os outros desafios que um financeiro mais se depara no seu dia a dia? Tanto da estrutura como empresa e dele no perfil comportamental dele. A estrutura como empresa, o que é devastador, mentalidade do dono. Muitas vezes nós temos um gestor Mas que... aí não é mesmo comportamental? Também. Mas muitas vezes eu tenho até um comportamental ali, até legal, até bacana do dono, mas Na prática, a mentalidade não mudou. você acha linda a fala, concordo com tudo, apoio. Mas na hora da aprovação, não, isso não. Então, a Entendi. mudança de mentalidade do dono é esse processo. é o pior obstáculo que a gente tem. Inclusive eu quando vou entrar para dentro de uma empresa, é um confronto direto que eu tenho. Eu preciso trazer ele à consciência, muitas vezes eu preciso gerar dor e constrangimento nele. Para ele ter mudança de mentalidade. O que você tem a dizer. Exatamente. E tem total consciência da dor que está enfrentando. Mas ele precisa ser confrontado, ele precisa ser... Ou seja, precisa gerar uma dor. Eu gosto que me engana. Não me engana que eu sou mais feliz. Então, a primeira coisa... E você no seu papel não pode, de maneira nenhuma. Não, porque eu tô ali para gerar resultado. Eu fui contratada justamente para isso, para trazer um resultado que ele não tá vendo. Porque quando ele me contrata é para isso. E deixa eu te falar, a minha empresa tá faturando, eu tenho essa estrutura e eu não tô vendo dinheiro. E outra coisa, e a ideia, né, eu não chego lá a fazer mágica, não. Eu chego lá com um único objetivo, desvendar os números e mostrar para ele, dentro daquele gráfico de pizza, o que mais tem tomado o faturamento dele. Aí a decisão é dele. Só que na atual situação, ele não consegue nem tomar decisão porque ele não tem essa clareza. E quando ele toma uma decisão, uma curiosidade minha, e quando ele toma uma decisão que é contrária à sua sugestão, como é que você, Núbia, consultora financeira, se posiciona? Você trabalhou toda a estratégia, trabalhou toda a sua habilidade, os números e o seu poder de persuasão, de convencimento, mas no final, a cabeça dura dele, né? Diz, não, pois é, você falou tudo isso, eu ouvi, eu até concordo, mas... Não quero fazer assim, eu vou fazer assim. Na maioria esmagadora das vezes isso vai acontecer, você acredita? É mesmo? A maioria esmagadora. Só que aí Mesmo contratando você, mas no entenda, final... entenda, o que você precisa entender é que são detalhes. E a gente precisa entender que a empresa não é minha. Sim, A empresa é dele. sim. Então, alguns detalhes, por exemplo, quando eu trago a minha visão baseado nos meus valores e nos meus princípios. E no seu histórico, no seu Exato. know-how e Em tudo algum mais. momento ele vai olhar e vai falar assim, Núbia, isso eu não concordo. Mas entenda que eu não tive nenhum caso onde todo o processo foi rejeitado. Nenhum. Então, quando ele me contrata, de fato, nós vamos aplicar e temos mudança. Mas tem alguns pontos, Núbia, isso aqui eu não concordo. Não, a forma que você colocou isso aqui eu não concordo. Então, na maioria esmagadora das vezes, vão ter coisas que ele fala, isso eu não vou fazer. E tá tudo certo, parece que quem vai pagar é ele. Eu só exponho pra ele que se você continuar dessa forma, vai ter uma consequência. Mas Aí você deixa bem claro o seu posicionamento. não, com certeza. Mesmo porque baseado, pego a sua fala nas experiências, tanto de vida, porque eu sou uma empresária que estou nesse jogo há 15 anos. Eu vendo aquilo que eu vivo. E eu sei, antes de ser contadora, antes de ser gestora financeira, eu sou empresária. Então, eu mostro para ele baseado nas minhas experiências, nas experiências de diversas empresas que eu vi nascer, infelizmente algumas morrerem, justamente por cometer erros que ele está cometendo. Que você está... Exatamente. Mas em nenhum dos casos em que eu fui chamada, as minhas metodologias não foram aplicadas. Mas teve pontos em que ele falou, essa eu não vou seguir.
tá tudo certo. E tá tudo certo, dele, né? Exatamente. É muito complicado quando o consultor e teve resultado, quer ser o dono Sidmar. da verdade dentro da empresa. Mas não é, a empresa não é minha. É deselegante isso, né? Eu acho que a gente tem que respeitar até a escolha que você acha que ele vai se dar mal. Mas é uma escolha dele. Exatamente. Né? Qualquer coisa, estamos aqui para tentar ajudar. Não, e dá certo. E outra coisa, muitas vezes é uma experiência que ele precisa passar lá na frente, ele muda a rota. E quando as empresas têm sociedade, que é muito comum, os dois sócios têm visões diferentes. Um que contratou você está 100% te apoiando, acha que o caminho, as suas sugestões procedem, que o caminho é esse, mas o outro sócio que não te contratou, ele aceitou você, mas você não veio pelo caminho dele. E aí, por vaidade, sei lá o quê, ele te resiste. Vai dar certo. O que fazer nessa situação? Não tem como continuar um processo se isso acontecer. Eu tive uma experiência bem recente que eu digo ano passado. Entrei dentro de uma empresa que me contratou, foi realmente o sócio que era o CEO, que é a parte mais executiva. E aí, depois, o outro, não é que ele rejeitou, sabe? Quero ver, vou pagar para... Assim, quero ver se é isso aí mesmo. A primeira coisa que eu fiz, eu parei tudo. Eu falei, eu quero uma reunião só com sócios. Porque eu precisava vender a ideia para ele. Entendi. Se naquele momento eu entendi que eu não vendi, eu não entraria no processo. É burrice. Você teria alguém trabalhando contra você. Não faz sentido. Tem que comprar. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu passei uma tarde com ele. Com todos os sócios. Eram 4 na época, mas só um era resistente. Eram 4. Bastava um. Aí deixa eu te contar para massagear um pouco meu ego. Sim. Saímos de lá amiguinho de infância. Mas porque faltava clareza do que eu estava entregando. Porque o outro é a parte empolgada do negócio. Para ele estava tudo claro, então, né? Ele passa para o outro empolgação. O outro já era a parte mais centrado, dominante, o analítico. Então eu precisava vender. Se eu saísse daquela reunião sem alcançar o coração deles, não daria certo. Esse foi um modelo de empresa, uma rede uma atacadista, uma rede de utilidades domésticas que eu entrei, não era BPO, eu entrei para dentro para estruturar o financeiro interno. Entendi. Então a primeira reunião foi com sócios. Se não for, amiga, não segue, não vai dar certo. Entendi. Maravilha. E na parte comportamental? Você falou muito dos desafios na parte empresarial. E na parte comportamental, quais são as maiores dores que você enxerga do dono da empresa, ele como pessoa? Eu falo isso por experiência própria. Primeira coisa, não conhecer o perfil dele, o perfil comportamental dele. O autoconhecimento. Primeiro, porque ele fere pessoas, ele perde talentos, ele gasta dinheiro com rescisões, com contratações erradas, não porque ele não conhece o outro primeiramente, é porque ele não conhece o perfil dele e não se adapta para alcançar o que ele precisa alcançar. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é ter as pessoas certas nos lugares errados ou contratar as pessoas erradas mesmo, por falta de conhecimento de perfil. Vamos voltar no exemplo do financeiro? O financeiro necessariamente precisa ser alguém analítico. Ponto! Não dá para levar um perfil comercial para o financeiro, vai dar ruim, amiga. Até a execução da tarefa, né? Então, o perfil financeiro, ele fica sentado por mais tempo, o dia todo, e está tudo certo. Exatamente. Uma pessoa do comercial, ela não suporta ficar na sala parada. Olha exatamente, olha o que eu erro. Não, mas aquela pessoa é tão boa, é de confiança, tanto tempo, vou colocar ela no financeiro. Só que a pessoa é aquela risonha, é aquela a comunicadora, é aquela pessoa que começa os processos, não consegue terminar, é totalmente desorganizada, a mesa já fala assim. Então, rotina para ela é uma dificuldade. Onde é que ele imensa. peca? Como ele não tenha conhecimento sobre perfil comportamental nem de si mesmo, ele não consegue analisar isso no outro. Aí um excelente profissional, que era um profissional certo, mas em outro lugar ele coloca no lugar errado. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, esse é o maior desafio. E o inverso também, né? Pegar alguém financeiro e colocar no comercial. Também. Exatamente, é tudo perfil. Eu sempre costumo dizer que uma empresa é formada de 2 P's. P de processo e P de pessoa. Desenhe bem os processos e coloque os perfis nos processos adequados, certinho, que a coisa vai andar. Anda. Agora, o perfil está bem desenhado, mas o processo não é adequado a ele, vai complicar. Ou eu tenho um bom processo
mas eu não tenho uma pessoa apropriada, também não vai dar certo. Então, Verdade. as duas coisas têm que ser equilibradas. E para isso precisa realmente uma gestão de conhecimento de perfil e conhecimento da cultura da empresa, né? De desenhar os processos, descrever os processos, o passo a passo. As pessoas não querem gastar tempo para fazer isso. E eu acho que não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo. Como é que isso se processa? É preciso criar essa cultura de investir tempo em desenhar processos, fluxograma, descrever, passo a passo, Passo a passo é a passo a palavra. passo, e depois, qual é o perfil para aquele cargo? Qual é o tipo de colaborador que eu preciso que acompanhe esse processo? Isso dá, inclusive, Sidmar, liberdade. Aí você começa a ver empresários que estão muito presos na operação. Agora, esse negócio também, empresário vai sair da operação sem precisar. Não, não sai. Só se ele virar um sócio investidor. Mas enquanto ele for um sócio administrador, ele precisa estar, de uma certa forma, ali envolvido na operação, mas não na base. Mas ele muitas vezes fica preso a isso, por quê? Porque ele não existe. A palavrinha mágica, você falou, ele não tem um passo a passo, ele não tem um script, tá tudo aqui, na cabeça dele. Na cabeça Agora, quando dele. ele investe tempo criando um script, ele tem liberdade para que o colaborador dele tome decisões baseado no script que já existe, sem a necessidade de ter a presença dele lá, né? E aí entra, quando eu crio esse script de solteiro, chama-se delegar. E você vê que a boa parte dos empresários não consegue exercer uma tarefa que é relativamente simples, porém não é fácil, que é de delegar. É porque a delegação, ela vem por trás do treinamento e aí não ele quer fala gastar o quê? tempo. Se eu não estiver aqui, a empresa não anda. E enche o peito de orgulho para falar, isso é triste. Um dia eu falei para um gestor, falei baixinho, falei, ó, não fala isso para ninguém não, porque isso é feio, isso depõe contra você. Sabe o que você está falando, em outras palavras? Que você é tão incompetente, você não tem ninguém para fazer quando você não está na empresa. Uau! Exatamente. A ausência de delegação é um indicador da minha incompetência na gestão. Exatamente. É doído, mas é uma grande verdade, porque as pessoas querem fazer, mas não querem ensinar o outro a fazer. E o delegar é isso, porque quando você delegar, o que vai acontecer? Vai errar. Sim. Só que o que você precisa? Insistir no treinamento. Sim. Errei muito dentro nos meus 15 anos de gestão, porque eu queria delegar e não queria treinar. E a gente precisa entrar naquele crivo de que, como é que eu treino? Primeiro eu faço e ele vê. Eu sempre costumo falar, o passo a passo delegar. Primeiro, ensinar. O que é ensinar? Eu faço, você me acompanha. Exatamente. Senta aqui do meu lado, você vai ver. Só vai assistir hoje. Depois vem o segundo. Qual que é o segundo? Treinar. Ele faz e eu acompanho. Assiste, o terceiro, exatamente. Acompanhar. Você faz sozinho, eu estou aqui por perto. Qualquer coisa me chama. Eu não deixo ele totalmente sozinho. Eu vou lá, dou uma espiadinha, vou acompanhando. E o quarto, eu vou verificar. Ele já tem mais bagagem, já treinou, já está um pouquinho mais preparado. Eu deixo ele executar sozinho a tarefa. Depois eu volto só para verificar. Uma vez que esses passos foram feitos, vem o último, delegar. Aí já está maduro. Já está maduro. Para assumir essa decisão. E aí, às vezes, e a ausência desses processos faz com que eu pegue um bom profissional e queime ele. Exatamente. Ele não deu conta. Não, ele não é que não deu conta, talvez ele não foi treinado. Exatamente. Rubia, minha querida, nosso tempo já. Mas já? Pois é. Como assim? Tão boa, né? Queria muito que você deixasse um recadinho para esse gestor, para esse dono de empresa, principalmente para um empresário que está com o seu negócio e ele sente que ele está perdido no financeiro. O que dizer para ele? Então, uma palavra generosa, uma palavra assim, de entusiasmo. Não bate nele. Não bate, não. Eu já ia bater. Não bata, não faça isso. Tá bom. Carreira de sucesso sempre acredita que dias melhores virão. É verdade, é verdade. Quero compartilhar com você, meu querido telespectador, eu não sei. Ouvinte. Ouvinte, exato. Você que está nos acompanhando. Primeira coisa, se você é um empresário, você já está num lugar que eu acredito, Sidmar, colocado por Deus. Ser empresário no Brasil já é um desafio muito grande. Se você topou esse desafio, você já está num lugar, né, de muita honra. E você tem um dom dado por Deus, que é o dom da visão. O que você precisa agora é dar uma parada e muitas vezes pedir ajuda.
Porque o crescimento, se você é alguém de fato visionário que se propôs a investir no seu negócio, você vai crescer, isso é fato. Mas o que você precisa muitas vezes agora é parar e recalcular a sua rota. E a gestão financeira, ela é crucial para o seu negócio. Ter clareza desses números é crucial para que você consiga avançar, para que você consiga prosperar, inclusive para transbordar naqueles que estão à sua volta, que inclusive é o time. Perfeito, Né? Então, perfeito. persista, não desista, mas quando precisar, pare e recalcule a rota. E muitas vezes vai acontecer no comercial, muitas vezes vai acontecer no seu time, muitas vezes vai acontecer no financeiro, mas esteja atenta. O seu papel enquanto empresário é dar a direção. Então esteja atenta à visão. E se tiver que parar, pare. Tem uma lei do John Maxwell que fala muito comigo das 21 irrefutáveis leis da Da liderança. E liderança. uma delas é a lei da navegação. Entenda que o time que você lidera é responsabilidade sua. E aonde ele vai chegar, se vai chegar, é É responsabilidade responsabilidade sua. sua. Então pare, recalcule a rota e creia que você já está num lugar privilegiado. Um lugar onde você gera empregos, né? Que lindo, querida. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Querido, um grande abraço e até o próximo Carreira de Sucesso.